Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, gente. Estou viajando a trabalho, estou em Santa Catarina, então não estou com os meus equipamentos, estou tentando gravar de improviso com o próprio notebook, com o auxílio da luz do celular. A coisa vai ser um pouco mais artesanal, mas eu espero que eu consiga pelo menos transmitir aquilo que eu vi do jogo de hoje e vou pedir desculpas para vocês por essas dificuldades técnicas, tá bom? Começando então pela escalação. A grande surpresa ou a grande mudança na escalação inicial do Atlético foi a saída do Christian para a entrada do Tomás Coelho, né? Porque na última partida, diante do Ipiranga, lá no sábado pela Copa do Brasil, foram o Bruno Zapelli e o Christian se posicionando entre as linhas de marcação adversárias que permitiram ao Atlético uma melhor circulação da posse de bola. E com o Tomás Coelho atuando pelo lado esquerdo, o Julimar foi transferido para o lado direito, o Atlético ganha velocidade, ganha mais combatividade, mas perde capacidade criativa, capacidade de retenção de posse de bola que tem o Christian na comparação com o Tomás Coelho. E nesse contexto, é claro que o Cerro Porteño acabou estabelecendo um domínio nos primeiros minutos e impôs uma série de dificuldades ao Atlético Paranaense, especialmente com o Rui Turbi, ponta paraguaio, que chegou jogando no Barcelona, fez carreira no futebol europeu, recentemente passou pelo Grêmio, agora é, acho que um dos destaques do Cerro Porteño, levando vantagem em algumas ocasiões sobre o Coelho nos minutos iniciais, sobre o Esquivel nos minutos iniciais da partida. Depois de alguns minutos, 10, 15 minutos, o Atlético consegue se encontrar em campo, equilibra as ações e segue assim durante todo o primeiro tempo. Nenhuma equipe tinha um domínio tão claro assim do seu adversário a ponto de poder se dizer dominante, né? E quem acabou abrindo o placar nesse contexto foi o Cerro Porteño com o Miguel Benítez aos 33 minutos da etapa inicial. Uma jogada bastante infeliz do Leonardo Godoy, que acredito que deveria ter se preocupado primeiramente em fechar aquele pé esquerdo, porque era a região que estava aberta. Pelo lado direito ele tinha a possibilidade de contar com a cobertura do Kaique. E ainda tivemos o Leonardo Godoy repetindo a dose num pênalti que ele cometeu, a meu ver cometeu sim, tá? O braço faz contato com o jogador do Cerro Porteño, impede que ele dê sequência à jogada, né? Impede que ele dispute o cruzamento que poderia resultar numa finalização perigosa. E o Leonardo Godoy é um assunto que a gente vai precisar abordar, porque era um dos principais laterais direitos do continente sul-americano nas últimas temporadas, não foi só em 2023. A diretoria fez um esforço financeiro importante para tirá-lo do Estudiantes, né, para vencer a concorrência de alguns clubes aqui do Brasil, e não tem entregado. É possível que ele esteja passando por um período de adaptação, é um jogador experiente, mas é o seu primeiro clube fora da Argentina. Mas a gente precisa reconhecer, não tem entregado como a gente imaginaria no momento em que foi contratado, e isso tem sido um problema, porque por mais que ele seja melhor do que o Maddison, e a meu ver é melhor do que o Maddison em qualquer circunstância, ele não vai ser superior ao Maddison. Aliás, ele não é tão superior ao Maddison assim a ponto de a gente poder considerar a lateral resolvida, que era o que deveria fazer quando a gente contrata um jogador por 20 milhões de reais. E para o segundo tempo, aí a gente viu o Martin Varini, entre aspas, desfazendo aquilo que ele fez na escalação inicial. O Julimar dá lugar ao Christian na segunda etapa. Eu acredito até que o Julimar vinha tendo uma atuação melhor que a do Tomás Coelho no primeiro tempo. E, inclusive, acredito que o fato do Julimar estar amarelado, ele leva o cartão amarelo no início do lance que termina com a marcação do gol do Cerro, não impede... não deveria impedir o Martin Varini de continuar com ele em campo. O time precisava da produtividade que o Julimar tem tido no campo de ataque, e o Coelho vinha sendo um pouco eficiente nesse sentido. E a grande questão, ou que muda em relação ao segundo tempo, é que essa substituição, o Atlético volta a ter 4 meio-campistas, né? Eric, Fernandinho, Christian e Bruno Zapelli. O Atlético ganha superioridade no meio de campo e passa a se tornar a equipe dominante, contando, claro, com um recuo do Cerro Porteño, que em vantagem no marcador, diante de um adversário tecnicamente superior, preferiu se comportar de maneira mais defensiva, preferiu se comportar de maneira mais cautelosa. Tanto é, gente, que no segundo tempo a gente teve um Atlético Paranaense com 63% de posse de bola, 7 finalizações contra somente 2 dos paraguaios,
E a grande questão, a grande dificuldade que impediu o Atlético de efetivamente vencer essa partida foi a dificuldade de romper a barreira defensiva do Cerro Porteño, e isso tem muito a ver com a mudança recente que o Atlético teve no seu modelo de jogo, né? A saída do modelo do Cuca, mais vertical, mais direto, para um jogo um pouco mais de controle, como é o caso do Martin Varini, impõe um período de adaptação, e para você romper barreiras defensivas, times que vão se fechar, tem muito a ver com circulação, com dinamismo, com coisas que vão chegar a médio e longo prazo e que seria até injusto exigir do trabalho do técnico uruguaio de imediato. Agora, a grande questão é que o Atlético precisa de tempo para amadurecer essas ideias em um período do seu calendário onde o tempo é o recurso mais escasso que existe. Ou seja, não existe intervalos longos para treinamento onde o Martin Varini poderia desenvolver essa equipe. E aí, gente, vai ser necessário conciliar e vai ser responsabilidade da comissão técnica conseguir manter o Atlético minimamente vivo nas principais competições, enquanto implementa essas suas ideias para poder colher o fruto lá na frente, né, nas fases decisivas da temporada. E outra grande notícia foi o retorno do Agustín Canóbio, né, depois de servir a seleção do Uruguai na Copa América, voltou, foi importante, um jogador que dá todo um novo dinamismo para o meio de campo do Atlético, para o ataque do Atlético, porque se movimenta muito, de maneira muito intensa, e foi do Canóbio a assistência que terminou com o gol de empate marcado pelo Christian. E o Atlético ainda criou o suficiente para ver o Fernandinho desperdiçar o seu segundo pênalti consecutivo e desperdiçar automaticamente essa chance de colocar o Atlético Paranaense em vantagem no marcador. Eu falei de Leonardo Godoy, destaque negativo, não tem funcionado bem, né, e tem custado ao Atlético em alguns momentos, principalmente defensivamente, é um ponto a se preocupar. Não acho que o Atlético deva pensar em um investimento nessa posição de maneira tão imediata, mas é bem verdade que o Leonardo Godoy inspira maiores cuidados em relação à sua adaptação. E um empate, gente, que de um modo geral não é um resultado ruim para um Atlético que não fez um mau jogo, poderia ter saído do Paraguai com a vitória. O Cerro Porteño não é qualquer equipe, é uma equipe importante no cenário sul-americano. E não é um mau resultado, principalmente porque permite ao Atlético conseguir assegurar sua classificação para as oitavas com uma vitória simples diante do seu torcedor, uma coisa que a gente gostaria de ver. Então, no balanço, não foi um jogo espetacular, não foi um jogo maravilhoso, mas o Atlético teve bons momentos, mostrou mais uma vez algumas das ideias do seu treinador, e o ideal é que a gente possa torcer para que essas ideias floresçam daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, né, na reta final da temporada, com o Atlético ainda vivo, para brigar por alguma coisa, especialmente na Sul-Americana, que é o campeonato mais acessível do calendário do Furacão. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Quem foi bem no jogo de hoje, quem foi mal no jogo de hoje, o que vocês teriam feito de diferente, deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã ou no sábado aqui no canal Palavra Atleticana, dependendo de como eu conseguir me articular. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Desculpem aí o vídeo improvisado nessa quinta-feira e até a próxima.